Olá, iniciamos então mais um podcast Racialidade em Pauta, uma parceria entre o CEP Racial e a coordenação do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Zumbi dos Palmares. Hoje nós temos o prazer de receber o professor Mário Nunes Júnior. Ele é coordenador do Centro Palmares de Estudos e Assessoria por Direitos e também da organização Mulheres em Fases. Hoje o professor Mário ele vem abordar sobre um projeto chamado Afropédia, em parceria então com a sua organização e a Universidade de Zumbi dos Palmares. Mário, é um prazer recebê-lo aqui conosco, viu? Muito obrigado, prazer meu também. Bom, sem delongas, já vou logo direto no ponto, né? Isso aí. Qual a proposta do Centro Palmares que você coordena, Mário? A proposta é que nós possamos dar letramento digital para as pessoas, ou seja, a comunidade negra, suas lideranças, suas representatividades, elas carecem muito da informação, do conhecimento a respeito do letramento digital. Então, é importante que a gente possa fazer isso e, através do letramento digital, dar mais visibilidade a um site, por exemplo, como uma plataforma da Wikipedia. Ou seja, o projeto Afropédia ele vem justamente para isso. E o Centro Palmares tem essa proposta, a proposta de letramento racial e, claro, luta pelos direitos da comunidade negra. O que é o projeto Afropédia, então? O projeto Afropédia, ele vem, como eu havia falado, em relação ao letramento digital. É importante salientar que mais de 80% dos verbetes, dos artigos produzidos na Wikipédia sobre a comunidade negra, sobre seu modo de vida, e seja de caráter internacional, é escrito por um determinado perfil, que não é da comunidade negra. Ou seja, nós temos o perfil desse público que escreve, são homens brancos a nível superior, classe média alta. Então nós precisamos, e aí a pergunta é, por que nós não escrevemos sobre a nossa cultura, sobre o nosso modo de vida? E o Afropédia vem para isso. Vem para, através do letramento digital, podermos contribuir dentro da plataforma Wikipédia, essas informações que são tão importantes e servem de referência para muitas coisas. Sim. E tem um papel fundamental, né? Essa proposta da Afropédia para a população negra, né? O que você diria que qual é a grande contribuição para a população negra desse projeto? A grande contribuição negra, e eu venho ainda muito feliz de estar aqui na Universidade Zumbi dos Palmares, porque nós estamos tratando da visibilidade, não só de personagens históricos, mas de lugares, de datas, de celebrações, de leis, que são importantes para a comunidade negra, mas que não têm visibilidade. Né? Como eu estava falando ainda há pouco, o conceito de afroempreendedorismo não estava na Wikipédia até o mês passado. Graças à pesquisa do professor Odair, ele viu, Mário, não tem esse termo. E ele pôde acrescentar. E a partir do momento que ele acrescentou, outras pessoas começaram a contribuir e criar um conceito importante. Então, o Afropédia vem exatamente neste momento que nós precisamos dar visibilidade, dar voz e vez à nossa população. Ele tem até uma inserção internacional, né? Poderia dizer. Sim, nós temos uma inserção internacional, até mesmo porque um dos parceiros é um projeto dentro da plataforma Wiki, que é o Canilu. Ele vem justamente com toda a comunidade internacional de língua portuguesa. Então, isso é importante, porque a gente consegue agregar muitos estudantes, inclusive, que fazem parte, por exemplo, não só daqui, mas da Unicamp, como também da Unilab, em São Francisco do Conde, alunos que são africanos e que estão aqui no Brasil para cursar curso superior e podem fazer as suas contribuições
referente aos seus próprios países. Esse projeto tem quanto tempo? O Afropédia ele está completando um ano agora. Nós vamos é um projeto inclusive financiado pelo Ministério da Igualdade Racial, pela Fundação Euclides da Cunha, a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, FUNSEB. Então nós temos esse financiamento. Provavelmente será ampliado o projeto. E eu digo que isso já não é nem mais um projeto do Centro Palmares, é um programa. Nós entendemos que o Afropédia veio para ficar, que já se tornou um programa dentro do Centro Palmares. Por que vocês escolheram a Wikipedia? Porque é o terceiro site mais visto no mundo. Na verdade, está entre os 7 mais vistos. Só que, por exemplo, o Google, você joga uma questão e ele busca. Ele não é um site de pesquisa para um determinado tema. A Wikipédia não, é uma enciclopédia e aí ela é uma das 3 mais vistas no mundo. Sim, Você falou que foi feito na Unicamp, mais alguma universidade? Nós temos hoje, eu diria o caminho das pedras. Então, como hoje eu estou na Universidade dos Euclides Palmares, conversei com o reitor, conversei com vocês em relação às atividades que nós podemos fazer. Então, por exemplo, na Unilab nós fizemos um seminário. No Arquivo Público da Bahia também fizemos um seminário para que as pessoas pudessem, inclusive, professora Mara, nivelar o conhecimento, porque nós temos vários fazedores de cultura, temos pesquisadores que vão retratar a história dos negros no Brasil, nós temos várias informações que precisam estar, pelo menos, organizadas em categorias como lugares, datas, celebrações, leis. Então, a ideia de criar, por exemplo, um seminário vem para que as pessoas possam se engajar, entender o contexto histórico e possam escolher quais são os artigos verbetes que eles realmente querem escrever. E essa é a grande contribuição. Porque como é uma plataforma livre, aberta, as pessoas podem criar, contribuir. É uma plataforma colaborativa. Então, elas colaboram para um conhecimento maior. Então, hoje, a ideia é que a gente possa criar aqui, plantar essa semente que foi muito bem plantada, e essa semente fazer uma articulação positiva, até mesmo para as próprias lideranças de movimentos negros da cidade de São Paulo. Até aproveitando sua fala, para perguntar como que você acredita que funcionará esse projeto aqui dentro da nossa universidade? Eu gostaria muito, Você pensou, né? A gente veio conversando muito, claro, com o professor Cláudio, a ideia de incentivar os alunos a buscarem as suas referências em relação à comunidade negra. Nós temos grandes pensadores, cientistas, nós temos grandes fazedores de cultura, nós temos grandes lideranças do movimento negro e que muitas vezes elas não estão representadas, não têm a visibilidade que poderia ter dentro, por exemplo, do Wikipedia. Então, a ideia aqui é que a gente possa criar essa parceria, produzir materiais que os alunos possam assistir em casa, no trabalho, onde queiram. Esse material dá início a uma formação e que essa formação acaba dando numa chamada editatona. E o que é a editatona? É uma reunião onde os participantes vão fazer a própria edição dos seus verbetes. Ou seja, é um momento onde eles entendem as regras da Wikipédia e vão poder fazer a sua contribuição, ou seja, escrever sobre o verbete que ele quer. E de uma forma científica, né? Sim, até mesmo porque um dos pilares, por exemplo, da plataforma é a referência. E essa referência
ela tem que ser a partir de reportagens, por exemplo, de grandes meios de comunicação, teses, doutorados, teses, dissertações. Então, essa forma de buscar referência qualificada está dentro dos padrões do Afroped. Então, isso faz com que os alunos tenham uma conexão muito mais próxima, porque eles são encaminhados para a carreira acadêmica pensando em referências. É o que vai dar o corpo. Então, a ideia é que o projeto e a própria plataforma da Wikipedia trate disso em relação às referências. E eles serem produtores de conteúdo também. Exatamente. Eles serem produtores de conteúdo. Isso é muito importante, porque dá autonomia. A pessoa pode fazer o seu conhecimento frente a uma demanda. Isso é importante. E é bacana ter essa representatividade, né, da pessoa negra, porque a gente, como você falou, escrito pelo branco, que fez o que? Uma pesquisa, não vivenciou, não tem as referências, vamos dizer, certas, ou a vivência disso é diferente, né? Pois é, nós temos... são vieses. Então, por mais que eu não goste, eu goste, por mais que eu queira, o fato é que o racismo estrutural está impregnado na nossa própria linguagem. Fala, né? Então, quando você escreve um artigo sobre uma cultura que não é a sua, muitas vezes esse racismo estrutural, ele aflora. E aí esse é o momento que a comunidade negra tem que ocupar esse espaço, ou seja, mostrar a sua própria realidade. Sim. Isso é muito importante. E aí incentiva os alunos. A ideia é essa, é que esse projeto... Sair da passividade, né? Também. Perfeito. Ser proativo. Eu agregaria ali, contribui, na sua opinião, com essa questão do letramento racial, né? Uhum. De uma maneira geral, principalmente para a comunidade negra, que na grande maioria nem conhece, né? Que é letramento racial. Como é que eu posso, de formas eu posso trabalhar o letramento racial? Claro. Isso também traz essa contribuição, né? Com certeza, porque quando você traz as suas referências, você exercita esse letramento racial. Você começa a entender das suas diferenças, do seu modo de vida, da sua própria política. Então, isso é importante. E essa... Para deixar talvez um pouquinho mais claro para a comunidade aqui da Zumbi, né, que vai ter esse privilégio de participar desse seu projeto, né, do Afropédia e da Editatona, explique um pouquinho para a gente como é que você pensou em operacionalizar isso, falando direto com o aluno nosso. Tá. Eu diria o seguinte, eu diria que para você poder entender, inclusive as regras da publicação na Wikipedia, é necessário que a gente grave umas aulas. Então, já estamos organizando isso para que possamos gravar alguns conteúdos que remetam aos princípios, que remetam aos pilares da Wikipedia e que a gente possa levar esse conhecimento para os alunos. Pronto. Eles já conseguem entender quais são os princípios. Os princípios que vão reger, por exemplo, a referência bibliográfica, os princípios da imparcialidade, princípios que são importantes. Quando tivermos esse material pronto, o aluno acessando isso e entendendo, nós poderíamos ir para uma segunda etapa, que seria a própria editatona. Então, no meio disso, os alunos seriam, eu diria que, encaminhados a escolher uma referência, seja lugar, data, celebração, personalidade. Ele seria, como eu falei, conduzido para essa escolha e que, inclusive, está no próprio site, né, dentro da página da Afropédia, afropedia.wiki, nós temos várias relações de verbetes que ainda não foram produzidos. Então, o aluno pode ir no site, na página da Afropédia
pesquisar quais são os verbetes que não possuem ainda histórico na Wikipédia e ele vai poder escolher. Caso ele ainda queira um outro verbete, uma outra situação, personalidade, lugar, seja o que for, e que não está lá, ele tem todo o direito de escolher e produzir esse conhecimento. Então, isso é bem bacana, porque o próprio aluno vai poder sentar na máquina do computador com um instrutor, né? Que vai estar direcionando ele para publicar lá, né? Na Wikipédia. E aí pense no seu trabalho universitário, que estaria no seu computador, estaria sendo avaliado pela professora, pelo professor, mas agora ele ganhou o mundo. São bilhões de acessos que a Wikipédia tem. Então significa que o seu trabalho está sendo olhado por várias pessoas que vão poder, inclusive, fazer contribuições. Então, quando você faz um trabalho, ele morre ali. Mas não. Agora a gente dá a possibilidade de outras pessoas contribuírem e você poder, inclusive, fazer essa mediação também. Bacana. Sai o nome do produtor também? Sim, nós temos. É muito legal, porque nós temos um histórico. Por exemplo, eu faço. O professor Dair fez sobre afroempreendedorismo, como eu falei ainda há pouco. Logo na semana, 3, 4 pessoas já acrescentaram informações no material que ele já tinha produzido sobre afroempreendedorismo. E aí, fica no histórico. Então, naquele verbete tem um histórico que você acessa e sabe exatamente quem colocou o que reverteu ou não reverteu o seu texto, ou acrescentou. Então, eu posso alterar o texto, ou eu posso acrescentar o texto. Isso serve de portfólio para o aluno também. Isso também serve de portfólio, porque até mostra o desenvolvimento dele no tema. Ou seja, ele pode ter feito um verbete com algumas informações. Ele pesquisou, viu contribuições, buscou conhecimento, acrescentou. E acrescentou, e alterou. Isso está relatado no histórico. Então você pode saber exatamente a hora, o que fez, como fez e por que fez. Eu acho muito bacana, né? Principalmente para os alunos saberem que eles colocaram um verbete na Wikipédia. Só foi eu que coloquei, né? Eu que introduzi isso. Né? Ele pode ser modificado, mas eu aqui fui o criador lá, inicial. Isso. Acho que isso é bem bacana. E até mesmo, eu diria que fazer essa ocupação. Porque ele pode escrever um verbete e eu posso ir lá e alterar todo o verbete. E ele pode chegar e alterar, reverter a minha alteração. E outras pessoas podem fazer, ou seja... Dá margem a um debate democrático, teoricamente. Não tem isso? E na prática. Se tem a imparcialidade, não vira uma discussão. Até um ponto de ter um mediador. E aí acho que essa é uma outra questão importante. Porque quando eu faço um texto, você muda, eu mudo, você muda, eu mudo, ela muda, você muda. E a gente está discutindo até um certo momento que entra um mediador da Wikipedia. Ele vai fazer uma votação, aí organiza uma votação para que a gente possa chegar num consenso. Mas esse mediador, quem é esse? Quem é esse mediador? Será que ele é aquele, um dos homens brancos? Então, essa é a ideia, que a gente possa chegar, inclusive, ao momento onde o negro está como mediador do seu próprio debate. Então, esse é o enriquecimento. E você consegue ser mediador como? Fazendo produção. Então, quando o aluno, quando o jovem pega o gosto pela Wikipedia e vai produzindo materiais, ele vai tendo relevância dentro dessa plataforma. Aí ele ganha um papel também. E ele ganha um papel. E ele vai chegar até ser mediador. E aí, ele observa, é ele que também está olhando
toda essa ecologia digital. É isso. Realmente, ó, muito bom, Mário. Muito bom. Tenho certeza que os nossos telespectadores, nossos internautas aqui, vão aproveitar bastante as informações, né? Foi uma mini aula que você deu aqui para gente, né? Bastante esclarecedor. Estou particularmente ansioso para esse projeto vir para a universidade, com certeza a professora Mara também. E contamos com você. Obrigado aí pela tua exposição, pelo teu comparecimento aqui com a gente, viu? Eu agradeço a todos, eu tenho certeza que a contribuição é importante. A contribuição no sentido de você dar visibilidade à sua cultura, a contribuição de você fazer de uma forma colaborativa, isso é rico, e o fato de você ser protagonista. Você está fazendo conhecimento, você faz parte da engrenagem. Isso. Eu agradeço por estar aqui. Então a gente encerra ao mais esse podcast Racialidade em Pauta e até uma próxima. Obrigado.